noite de novo. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Tá aqui. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo, me vendo e vendo a apresentação? Positivo, professor. Tá tudo ok, né? Estão vendo a apresentação, estão me vendo e estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Beleza, pessoal, vamos lá. Fui convidado, então, pelo professor Rafael, pelo professor Igor, para participar desse projeto, na verdade, desde o ano passado, né? Boa noite a todo mundo aí, Breno, Hilda, Silvana, Eva. Desde o ano passado a gente vem com esse projeto, né? Na verdade, o professor Igor está sempre à frente aí, e todo parabéns para ele é pouco, para dizer o quanto que ele se esforça para trazer esse conteúdo para vocês, para que a gente consiga essas aprovações na OAB. Enfim, então fui convidado novamente, mais uma vez, para falar sobre direito constitucional, só que me deram mais tempo, né? Ano passado foi uma aula, agora eu tenho várias aulas, olha que maravilha. O professor Rafael Mesquita, pelo que me foi informado por ele está dando aula de controle de constitucionalidade, que é um assunto que é um dos mais cobrados aí na prova, então eu vou abordar diversos outros pontos aqui do direito constitucional. Só que eu acho que eu errei a mão na aula. Eu coloquei muito slide, né? Coloquei muito. Mas como a gente tem mais aulas, se não der tempo de ver tudo hoje, a gente vai ver nas próximas aulas. Aliás, sábado de manhã já tem já tem marcado outra aula de direito constitucional, enfim, e a gente vai tocar. Deixa eu vir aqui, então, para a nossa... Então, tá aqui. A gente vai falar, então, sobre direito constitucional. Nosso foco é a OAB primeira fase, 32º exame da ordem, está chegando dia 13 de junho, né? Dia 13 de junho é o exame da ordem. Então, um breve currículo aqui. Sou formado em Direito. O professor Rodrigo Silva é formado em Direito, está dando aula para Direito. Pois é. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal, né? Não tem muito a ver com Direito Constitucional, mas acaba que a gente deu bastante aula de Direito Constitucional. Sou mestre em Poder Legislativo. Aqui minha formação na área de Ciência Política e também muito de Direito Constitucional. Sou analista legislativo da Câmara dos Deputados e leciono no IESBI desde 2016. Para quem não conhece, um breve currículo aí, tá bom? Pessoal, eu acho que vocês já viram esse gráfico aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já sabem, né? São todos e todas alunos do IESB, mas quando eu estou na apresentação aqui, quando eu estou falando, riscando a apresentação, eu não estou vendo vocês aqui. Mas qualquer intervenção que vocês quiserem fazer, é só fazer. Eu acho que vocês já conhecem esse gráfico aqui, mas toda aula eu gosto de falar, até porque a gente precisa ficar atento à ética, Estatuto da OAB, o regime, o regulamento geral, enfim. A gente tem 3 matérias que são o time do 7 aí, né? Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil. Tem a galera aqui do 6, que é Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal, Direito do Trabalho e de Direito do Trabalho. A gente tem aqui o pessoal que tem 5 pontos, Direito Tributário, empresarial e Processo de Trabalho. E tem os pobrezinhos aqui embaixo, né? Os pobrezinhos aqui embaixo, que é Filosofia, Direito Ambiental, ECA, Direito do Consumidor, Direito Internacional e Direitos Humanos, que são 2 pontos na prova. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque, pessoal, a prova tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia. Seria legal saber tudo, né? 5 anos de conhecimento de faculdade, ter todo esse conhecimento, chegar na prova e gabaritar. Beleza, acho massa fazer, quem consegue fazer isso. Mas, né, a gente sabe que 5 anos de faculdade, muita coisa se vai, enfim, então a gente precisa de metade da prova, de 40 pontos. E a gente tem que trabalhar essas matérias, principalmente as mais valiosas, para chegar nos 40. Meu amigo, 40, fez 80, está lá na segunda fase igual. Então, buscar esses 40 pontos e trabalhar com essa expertise de quantos pontos, diferente de concurso público, muitas vezes o concurso público a gente não sabe quanto cai de cada matéria, a OAB a gente tem já esse levantamento. E a gente tem que trabalhar com isso, trabalhar com o regulamento embaixo do braço. Vamos seguir em frente, então. Então, vamos falar de constitucionalismo, tá? Eu vou abordar alguns temas aqui que tem tempo até que não caem e eu estou esperando cair de novo, né? Estou esperando que volte. De qualquer forma, como eu falei, né? O professor Rafael está trabalhando controle de constitucionalidade, que é aí um dos temas mais cobrados. Eu vou trabalhar direitos e garantias fundamentais. Nós vamos trabalhar o estado de extralegalidade, vamos falar de estado de sítio, estado de defesa, forças armadas na Constituição. Por quê? São temas que estão aí
permeando a nossa democracia recentemente, né? E vira e mexe está se falando muito disso, e há muitas pessoas aqui. Apareceu uma mensagem aqui, isso é normal. O professor Igor, o professor Igor saiu, tá aí ainda. O professor Igor me auxilia aí, se aparecer. Apareceu uma mensagem estranha aqui. De negócio de lista de reunião, enfim. Isso aí você controla, né, professor? Então tá bom. Vamos lá. Então, aí a gente vai falar sobre essas questões recentes. Intervenção, né? Nós tivemos há pouco tempo intervenção no Rio, né? Então, vamos falar também sobre isso, mas numa aula futura. Hoje eu quero dar o básico, porque é importante em direito constitucional a gente entender o sistema. Quando você entende o sistema constitucional, as questões, algumas questões para frente, elas ficam mais palatáveis, principalmente controle de constitucionalidade, por exemplo, né? Vamos falar também sobre pacto federativo, assunto muito em voga agora na pandemia, né? União, estados, municípios, entes federativos, o papel deles, enfim, beleza, mas isso mais para frente. No sábado eu devo abordar o restante dessa aula e direitos e garantias fundamentais, só para deixar vocês aí cientes disso. Vamos falar então sobre constitucionalismo. Eu peguei aqui um marco histórico que é o Estado absolutista, né? Por que eu vou falar do Estado absolutista? Porque esse Estado absolutista, né, ele que vai trazer para a gente o Estado liberal, né? Do Estado absolutista nasce o Estado liberal, que é onde a gente tem o positivismo jurídico, onde nasce o positivismo jurídico, onde os governos passam a falar ao povo por intermédio das leis, onde os governos passam a se submeter às leis, né? Isso vem a partir do século XIX, já no final do século XVIII, século XIX. Antes disso, pessoal, era arbitrariedade, né? Era o Estado, o rei, o Estado sou eu, a figura do rei, né? O arbítrio do rei, você não tinha, o rei não falava, o monarca, né? Não falava, e claro que a gente tem que deixar a Inglaterra um caso à parte, tá? Bem como a gente está falando da sociedade ocidental deixando a Inglaterra de lado. O Oriente, né, era outros sistemas. Mas tudo bem que também no Japão, na China, tivemos o sistema feudal, mas era outra abordagem. O que a gente faz, o que a gente conhece, o que a gente aborda na nossa história é o mundo ocidental. E deixamos a Inglaterra de lado, porque desde o século XIV a Inglaterra implantou o sistema parlamentarista. Então, deixamos de lado. Nos outros estados, né, e quando a gente fala de estados, nesse momento da história, estamos falando da Europa, você tem o absolutismo, você tem o mercantilismo, e começa a nascer, ao largo desse sistema absolutista, onde o rei não fala ao povo pelas leis, e o rei não se submete às leis, começa a surgir uma classe paralela à igreja e à monarquia, que passa para de gaguejar, deixa eu tomar uma água aqui. Que começa a enriquecer, né? Começa a ter controle econômico, né? Começa a ter controle econômico, e essa classe chamada de classe burguesa, e aí vai se iniciando o capitalismo, na verdade, ao longo do século XVIII, do século das luzes, muitos pensadores, né? O Max Weber, por exemplo, vão falar sobre o sistema capitalista, vão falar sobre o Estado liberal que começa a surgir. Então, essa classe burguesa, ela começa a surgir à margem da monarquia, à margem da igreja, começa a acumular riquezas. E ao longo do século XVIII, fomentada pelo Renascimento, por diversos pensadores que começam a trazer à tona o antropocentrismo, ao contrário, o homem começa de novo a ser o centro das discussões, enfim, ao longo do século XVIII, as ideias e o armazenamento de riquezas por essa classe burguesa vai fazer ruir esse Estado absolutista. Vai fazer ruir, principalmente nas duas principais, é ótimo, nessas duas principais revoluções do século XVIII, que foi a independência estadunidense, que vai ecoar também na Revolução Francesa. Quando essa classe burguesa, que detinha o poder econômico, passa também a ter o poder político, o que é que eles querem? O que é que eles querem? E quando a gente fala dessas revoluções, tanto estadunidense
e Revolução Francesa, nós temos essa classe burguesa chegando ao poder. A gente não tem o povo participando desse poder, né? Aliás, isso vai acontecer ao longo do século XIX, porque o Estado liberal, ele dá um tiro no próprio pé, né? Porque os liberais mesmos, eles vão pactuar pelo voto amplo, né? Pelo sufrágio universal. E ao fazer isso, os operários das fábricas que antes tinham que votar, nem votavam, na verdade, tinham que ver os seus patrões no poder, eles percebem uma arma para se colocar no poder também. E isso vai desaguar no estado social, no estado do bem-estar social ao longo do século XX, tá bom? Eu não vou falar aqui do estado marxista, porque para os propósitos dessa aula, o Estado marxista é um Estado que vai correr a parte dessa linha que eu estou traçando para vocês. Para o propósito da aula de constitucional, a gente vai falar desses Estados, então. Do Estado absolutista, nasce, né, é criado um Estado liberal, e esse Estado liberal, né, eu estou falando aqui, eu já até larguei o slide de lado, né, eu falei das revoluções, Estado liberal, e nós vamos chegar no Estado social. Esse Estado liberal, essa classe que chega ao poder, o que ela quer? Ela quer segurança. Segurança é para quê? Para os negócios dela. Ela quer que o Estado intervenha minimamente nos seus negócios. Para isso, eu tenho que ter uma Constituição, né? Eu tenho que ter leis sintéticas, ou seja, que vão só organizar o Estado, que vão cuidar do mínimo de liberdade possível, né? Nós não vamos falar hoje de direitos de primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Mas aqui começam a nascer esses direitos também. Essa classe burguesa, então, chega ao poder e quer um Estado mínimo, um Estado que minimamente participe ali dos teus negócios. Então, esse Estado ele só tem que se estruturar internamente para dar segurança aos negócios, e esse Estado também tem que me dar segurança externa para que não hajam invasões e meu negócio não rua. Então, assim nasce esse Estado liberal. É claro que também, mais para frente, a gente vai falar de organização do Estado, e eu vou falar tudo mais para frente, né, pessoal? Vai dar certo, eu vou conseguir falar isso tudo para vocês ao longo dessas lives. A gente vai falar da formação do federalismo. E a gente vai ver os federalistas lá nos Estados Unidos que criam o presidencialismo, esse sistema federativo, e como é que isso impacta no Brasil. Isso também impacta nas nossas constituições. Esse Estado liberal, ele cria um problema para a sociedade, porque o capitalismo selvagem, a busca apenas pelo lucro, ele deixa de lado a preocupação com as pessoas, né? Então, você tem, ao longo do século XIX, início do século XX, várias mortes de mulheres, de crianças, que trabalham 16, 17 horas por dia só para garantir a comida, né? As pessoas saem da zona rural, vão para as cidades começam a crescer em demasia, né? Nas aulas de Estatuto da Criança e do Adolescente, até eu falo, quando eu falo da evolução dos direitos da criança e do adolescente, a gente chega nesse momento da história e diz, olha, as famílias tinham filhos para ser força de trabalho. Quando morria uma criança, nem se queixava muito, se queixava por perder, não a criança, mas perder uma força de trabalho que botava pão em casa. Né? Então, esse Estado ele cria essas mazelas sociais. Né? Esse Estado liberal puro cria as mazelas sociais. E o Papa Leão XIII, né? A gente fala muito hoje... pessoal, eu não vou... A gente vive um momento... um momento complicado da nossa história, né? Que hoje é tudo bipolarizado, né? Ou você é esquerda ou você é direita. Parece que esqueceram do centro, né? Então, tudo que você fala, ou você está na esquerda ou na direita. Mas se assume muito a questão do Estado social como sendo algo da esquerda, né? Do Estado marxista. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Depois, até se a gente quiser aprofundar, eu posso até falar mais sobre isso para vocês numa aula até de ciência política. Não é bem assim. Tanto que, na origem, essas questões, esse Estado social, ele nasce na Igreja Católica. A preocupação, há uma encíclica desse Papa Leão XIII, né? E nessa encíclica ele critica o sistema, esse sistema em que as pessoas estão sofrendo, né? Ele prega a busca
por questões sociais, por regras no trabalho, questões de descanso, enfim. Isso vai combinar, a gente fala muito da Constituição de Weimar, né, de 1919, me corrijam aí, me fugiu, não sei se 19, 17 agora, acho que é 19, mas a Constituição alemã, mas antes da Constituição de Weimar, teve a Constituição mexicana, que foram as primeiras constituições que engatinharam nos direitos sociais, né? E isso vai, então, ao longo do século XX, né, e aí a gente chega nesse Estado Estado-Providência, nesse Estado social, são as conquistas sociais do século XX. Regras de trabalho, direito às férias, previdência, direito à saúde, à educação, né? E esse Estado, né, e aí só para a gente adiantar, para não ficar muito tempo nisso, esse Estado social que se desenvolve ao longo do século XX, a gente vê no início dos anos 2000, aliás, tem um texto do Bresser Pereira, que foi ministro da Economia lá na época do Sarney, na década de 80, tem um texto dele que eu li um tempo atrás, e ele já falava da falência desse Estado-Providência, porque você não consegue garantir esses direitos, é muito custo para a sociedade garantir a previdência nos moldes que estavam, garantir os direitos trabalhistas, e esse Estado ele iria ruir. Ao longo desse século que a gente está agora, do século XXI, a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo todo, discussões sobre esses direitos sociais adquiridos ao longo do século XX. Então, e aí o que acontece? Aí vamos trazer para o nosso caso da Constituição. Ao longo dessa história toda que eu contei, da formação desses estados, nas constituições que você vai criando esses direitos, né? Primeiro, os direitos de primeira ordem, os direitos políticos, a liberdade de propriedade, direito à vida, depois você vai nos direitos sociais ao longo do século XX, enfim. Então, as constituições vão refletir esses momentos históricos. Vale destacar que depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma reformulação acerca da função da Constituição. Porque os constitucionalistas, né, e aí a gente já vai falar, a gente poderia partir para o pós-positivismo, né, o constitucionalismo, eu não vou abordar esses temas porque eles são muito pesados para uma prova da OAB. Mas o que se viu ao longo da década de 20 do século passado foi que o nacionalsocialismo, o partido nazista, ele chega ao poder de modo legal, ele chega dentro dos trâmites da Constituição. E eles conseguem mexer na Constituição de maneira muito fácil, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma avaliação de que as constituições deveriam evitar essas mexidas por quem está no poder de maneira mais simples, né? E aí a gente começa a falar das constituições rígidas, enfim, que a gente vai ver também na classificação. Então, esse é um desenho do constitucionalismo, a gente vai, isso é um desenho dos estados, né, da formação dos estados, para a gente progredir aqui nesse tema do constitucionalismo. Eu trouxe aqui o Alexandre de Moraes, né, hoje, claro que ele está no STF, e há muito receio hoje até em citá-lo, mas me permitam, 17, então eu inverti, Breno, obrigado. 19 veio mais, 17 do México. Eu falei 19, 17, sabia que estavam os dois, mas é isso. É porque se fala muito da de Weimar, mas na verdade a primeira foi a do México de 1917. Foi ela que começou ali com essas questões dos direitos sociais, né? O Alexandre de Moraes, pessoal, vocês me perdoem, mas foi a obra que me acompanhou na faculdade. Hoje eu até fico com o pé atrás com algumas decisões dele. A forma como ele encara a Constituição, como ele era como doutrinador e agora como membro do Judiciário. Mas eu cito muito ele porque foi o que me acompanhou na faculdade, tá bom? Sem nenhuma questão aqui ideológica, pelo amor de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a origem formal do constitucionalismo está ligada às constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, né? Na verdade, eu falei da rigidez pós-Segunda Guerra Mundial, mas nos Estados Unidos, né, já havia essa questão da rigidez constitucional, né, de não ser fácil fazer emendamento, mas lá não é uma questão da Constituição em si. Aí a gente precisa entender o federalismo americano, estadunidense, né? É preciso entender esse modelo, e é por isso que a gente, mais à frente, vai falar
Na aula que eu falar de organização do Estado, eu vou explicar esse modelo federalista. Mas se você não quiser esperar a aula que eu vou falar sobre isso, assista a série do Netflix, USA. Assista as primeiras, se não quiser assistir até todas, depois elas vão se repetindo. Mas o capítulo 1, capítulo 2 da USA, eles explicam muito esse modelo deles de emendamento da Constituição, né? Porque cada Estado precisa... demora anos para emendar a Constituição. É claro que é uma Constituição extremamente analítica, extremamente sintética, poucos artigos. Os estados têm mais autonomia pela própria formação, já que eles cederam poder à União, eles não tiraram poder da União. E aí cada estado precisa validar essa emenda constitucional. Então, assim, o Alexandre de Moraes está falando exatamente isso. Assistam a série USA, que eu falei para vocês, o primeiro e o segundo capítulo, acho que vocês já vão ter uma boa ideia disso aqui. Então, essa Constituição rígida em 787, após a independência das 13 colônias, e da França em 791, a partir da Revolução Francesa, apresentando dois traços marcantes. Então, o constitucionalismo ele surge nesse modelo de Estado liberal e ele vai apresentar essas duas questões do Estado mínimo. Organização do Estado e limitação do poder estatal, ou seja, isso aqui eu acabei... Pessoal, eu fico com muita coisa para passar e eu começo a atropelar. Tá muito rápido, o professor está falando grego aí, tá bom, pessoal, tá muito ruim. Se tiver ruim, não fala não, que eu sou filho único, eu fico magoado. Só fala assim, não, professor, tá tranquilo. Isso, beleza, né? Beleza, isso aí. Professor Igor já ligou ali. Né, professor Igor? Filho único se magoa facilmente, tá, pessoal? Falou alguma coisa para ele, ele já se magoa. Mas vamos lá. Organização do Estado e limitação do poder estatal. Eu não falei isso de maneira direta, mas eu acho que vocês entenderam, né? Antes, a burguesia, aquela classe que ascende o poder no século XVIII, ela ficava limitada politicamente pela vontade das classes que dominavam, que era a monarquia e a igreja. Mais a monarquia do que a igreja até, em determinados países, em determinados momentos da história. Então, eu preciso limitar o poder do Estado. E como é que eu faço essa limitação? Se eu permitir que o Estado, que quem esteja no governo, né, quem esteja governando, consiga modificar essa limitação a todo momento. Então, é a Constituição mais rígida que vai limitar o poder dos governantes atuais e daqueles que estão por vir. Na verdade, a própria lei infraconstitucional também vai fazer essa limitação. Por meio de previsão de direitos e garantias fundamentais, né? O Estado liberal ele vai criar uma série de direitos e garantias fundamentais que a gente vai ver até hoje na nossa Constituição, isso que foi desenhado no Estado liberal. Eu trouxe isso aqui porque a gente fala muito, né? O Estado constitucional de direito, né? O Estado constitucional de direito, né? Eu sou do Estado constitucional de direito. Então, o que é isso? Né? Aí ele diz aqui, ó, Estado de Direito, fruto do constitucionalismo liberal do século XIX, né? Do século XIX, né? Pós-século XVIII, já no final do século XVIII e pegando todo o século XIX, estando limitado pela lei, né? Então, o Estado de Direito é aquele que vai contrastar com o Estado absolutista, né? Esse Estado liberal, ele cria o Estado de Direito, onde a lei limita as ações, tanto do governante quanto dos governados, e eu não fico à mercê da vontade do governante só porque ele quer que as coisas sejam da forma como ele quer. E o Alexandre de Moraes vai dizer, ó, a necessidade de racionalização, olha só, como o cara ele vai envelhecendo, ele já não consegue fazer uma linha reta. É muito triste, tá, pessoal? Você vai envelhecendo, já não consegue fazer uma linha reta, é triste, mas vai dar certo. A necessidade de racionalização e humanização faz com que os textos escritos exijam que todos no âmbito estadual esteja presidido por normas jurídicas, né? Então, todo o âmbito estatal, tudo que regula o Estado tem que ser presidido por normas jurídicas. É claro, pessoal, que isso hoje para a gente é óbvio, né? Hoje a gente já nasceu no Estado constitucional de direito, né? Ainda que eu tenha nascido em um Estado que não era democrático, mas eu nasci no Estado constitucional de direito, porque havia uma Constituição e havia leis limitando a atuação estatal, ainda que não houvesse uma democracia. Que o poder estatal e a atividade por ele desenvolvida se ajustem ao que é determinado pelas previsões legais. Beleza, é isso. Ele fala aqui do Estado democrático, né? Eu vou só ler isso aqui embaixo.
né? O Estado democrático é aquele onde as pessoas... Tá, eu vou passar aqui, porque ele faz uma questão importante. Da evolução é ótimo, do Estado liberal para o Estado social, com as conquistas do século XX, emerge o Estado democrático, né? Com a universalização do voto. Na verdade, isso já tinha meio que passado também. O Estado democrático, ele surge como... e eu até falei isso tanto no meu TCC, quanto na minha dissertação do mestrado, eu falei sobre isso, falei sobre essa questão, aliás, eu não, né? Eu me apoiei em doutrinadores que falam exatamente isso. O Estado liberal foi tão liberal, né? Defendia tanto a liberalidade, tanto a liberdade, né? Os liberais radicais defendiam tão a liberdade que eles deram um tiro no próprio pé. Porque eu não estou dizendo que isso é ruim, não é a crítica, não, tá, pessoal? Só estou trazendo os fatos. Porque na medida que permitiram o voto, a universalização do voto, isso é o Estado democrático, na medida que eu tenho essa evolução para o Estado democrático, as classes que não detinham poder algum começam a perceber que se elas... E essa coisa do partido também é uma coisa interessante, mas eu vou viajar demais aqui. O Estado democrático não precisa de partidos, né? Os partidos são criados até para evitar algumas situações. Mas, enfim, essas classes percebem que se elas se unissem, elas conseguiriam eleger pessoas para representá-las no poder, e elas conseguiriam modificar o formato daquele Estado. Isso quem permitiu foi o Estado liberal. Então, desse Estado liberal nasce esse Estado democrático, né, essa universalização do voto, e as conquistas sociais, elas vão nascer ao longo do século XX, tá bom? Só para a gente finalizar com Moraes, o Estado Constitucional configura-se, portanto, como uma das grandes conquistas da humanidade, que, para ser um verdadeiro Estado de qualidades, no constitucionalismo moderno, deve ser um Estado democrático de direito, né? Aqui isso, meu celular aqui, ele acabou de... Deixa eu desligar, né? Isso, tá certinho o celular. Deixa eu só te desligar, porque você não era para abrir o Google. Beleza. O que eu estava falando? Até esqueci. Tá, o Alexandre de Moraes, então, ele defende uma ideia dele, que, olha, para ser um Estado constitucional, ele precisa ser um Estado democrático de direito, né? Isso é uma visão dele, mas a gente pode considerar um Estado constitucional, né, aquele que é regido por uma Constituição que limita a ação dos governantes, inclusive na própria produção legislativa. Alguns conceitos de Constituição, pessoal, isso aqui... Opa, o que eu fiz aqui? Ixi, o que eu fiz aqui? Vai dar tudo certo. Deu certo. Acabei com as janelas tudo aqui. Vai dar tudo certo. Né? Esses temas aqui, na época, se cobrava muito em concurso público, e já tem algum tempo que... Eu me recordo de ter caído na OAB, mas há muito tempo atrás. Mas, de repente, eu estou apostando que alguns desses temas possam voltar, e eu vou dizer por quê. Porque há muita discussão hoje sobre o papel da Constituição, né? Na pandemia se discutiu muitas questões que envolvem teoria constitucional, né? A questão do pacto federativo, da função dos entes federativos, né? Essa é uma questão nevrálgica aí na Constituição Federal, né? Então, entender o constitucionalismo, entender as teorias, entender por que nós nos submetemos à Constituição hoje, é básico para responder questões que hoje estão aí na mídia, estão aí em discussões, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Então, vou trazer aqui alguns conceitos que vocês viram lá atrás, né? Lá em Constitucional 1, né? Vocês viram esses conceitos, então só para relembrar, tá? Só para relembrar. Não vou aprofundar, mas só para a gente lembrar e vocês marcarem aí que isso pode vir a cair na prova. Sentido sociológico da Constituição, né? É bom que eu desliguei o celular, mas eu estava controlando a hora por ele, 6h30. Professor Igor, é 1h, né? Cadê o professor Igor? Beleza, tá, beleza. Vou para o slide aqui. Vamos lá. Valentes do sentido sociológico, o que se cobra isso aqui? Vamos já para dizer o que é cobrado. Sentido sociológico, vocês têm que lembrar do La Salle, né? Do La Salle, e tem que lembrar isso aqui, ó. Uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, né? Então, nesse sentido sociológico, né,
a Constituição, uma Constituição outorgada, ela não podia ser legítima, se ela não representar a sociedade que é formada por ela. O que é cobrado, então? Sentido sociológico, La Salle, e que a Constituição só será legítima se representar, de fato, os poderes daquela sociedade. Se aquela sociedade, nas suas mais diversas representações, estejam ali na Constituição, né? Então tá aqui, ó, refletindo-se as forças sociais que constituem o poder. Se você memorizar isso, ou pegar isso, você já mata... isso aqui costuma cair muito também, ó. A Constituição, segundo a conceituação de La Salle, seria, então, a somatória dos fatores do poder dentro de uma sociedade. Então, seria a representatividade da sociedade na Constituição. Já vou aproveitar e vou dar uma palhinha aqui. Na Constituição de 88, a Assembleia Constituinte de 87, né, o professor Igor já participava lá, ele já estava lá batendo no Direta Já, o professor Igor já estava lá, já era vibrante, né? Na Constituição já estava lá, né, professor Igor? Eu estava com uns 30 anos naquela época ali, 87, 88, olha, já saiu, até ficou chateado, isso aí, não fica chateado não, professor, brincadeira. Na Constituição de 87 e 88, o que se viu aqui no Brasil, a Jorge está rindo, o que se viu aqui no Brasil foi uma invasão do povo no Congresso Nacional, né? Todos queriam estar representados na Constituição. As mulheres, hoje eu acho que até, não sei se isso é pejorativo, acho que não, porque esse termo se usava na época e se usa até hoje. A bancada do batom, né, que era a bancada das mulheres, né? Não vejo como pejorativo. Se alguma mulher vê como pejorativo, me diga que eu nem uso mais esse termo. Mas é um termo que é conhecido da época, tá? Na época era conhecido como a bancada do batom, que eram as mulheres unidas para ter representatividade no texto constitucional. Os índios, perdão, os índios invadiram o Congresso Nacional para ter estabelecido na Constituição seus direitos. Tem uma questão, quem me conhece sabe, eu fui policial rodoviário federal por 9 anos, né? Aí se falava muito que os policiais mais antigos, que a Polícia Rodoviária Federal ia ficar de fora dos membros ali da Segurança Nacional, né? Ela ia ficar de fora. E aí os policiais, na época não tinha internet, não tinha nada, eles fizeram um abaixo-assinado e tinha essa possibilidade. E eu acabei esquecendo, ainda bem que eu lembrei para falar isso também. Na época, se a sociedade organizada fizessem abaixo-assinados, tinha que contar lá não sei quantos milhões de assinatura, mas se fizessem isso, elas teriam avaliado nas comissões da Assembleia Constituinte, teriam avaliado seus pleitos, né? Você poderia oferecer um projeto lá para emendar, para colocar texto na Constituição. E os policiais, eles saíram de viatura em todos os cantos do Brasil, recolhendo assinaturas para pleitear a participação na Constituição, para que aparecesse a Polícia Rodoviária Federal na Constituição. Então, essa Constituição, ela representa muito esse conceito sociológico do La Salle, né, que é a participação do povo no processo constitucional e a representatividade desse povo lá. É claro que isso tornou a nossa Constituição extremamente analítica, né? É uma Constituição muito extensa, que trata de muitos temas, mas, enfim, é a nossa Constituição cidadã, que foi uma grande conquista para o povo brasileiro. Sentido político, vocês vão lembrar do Carl Schmitt, né? E ele vai dizer o seguinte, só se refere à decisão política fundamental, né? Então, como é que isso aqui é cobrado, né? O Carl Schmitt não é porque, e a gente vai ver também que a gente vai ter o conceito formal e material que vai bater com o Carl Schmitt, não é porque está no texto constitucional que é norma constitucional. É isso que o Carl Schmitt vai defender. As questões constitucionais são só essas aqui, ó. São só as questões que se referem à política fundamental. Estrutura, organização administrativa do Estado, estrutura e órgãos dos Estados, direitos individuais, vida democrática, que nos remete ao Estado liberal, né? Aqueles direitos de primeira geração que vão ser considerados pelo Carl Schmitt como Constituição, né? E aí ele vai dizer que, ele vai diferenciar, isso aqui também cai, tá? Constituição para ele, então, é isso, que trata da política fundamental. O resto ele chama de lei constitucional, que seriam os demais dispositivos, né? Que não contém matéria, decisão de política fundamental. Então, se cobrar na prova, vai ser isso.
sentido político, Carl Schmitt, ele vai falar de Constituição, que trata da política fundamental, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, enfim, e ele vai falar também das leis constitucionais. Aquilo que não trata de política fundamental é lei constitucional, tá bom? Vamos acelerando para a gente poder passar o máximo de informação. É isso, estou perdido aqui. Pessoal, a gente vai ficando velho, né, professor Igor? A gente vai ficando velho, vai ficando difícil mexer no computador, você já não enxerga as teclas, aí vem aparecendo um monte de janelinhas, você já fica preocupado, enfim, mas vai dar certo. Aqui que eu falei para vocês, né? Pedro Lenza vai falar sobre esse sentido material e formal, tá? Esse sentido material e formal. Então, do ponto de vista material, o que é matéria constitucional, né? O que é matéria constitucional? É o que Schmitt chamou de Constituição. O Pedro Lenza, Hilton está rindo. O Pedro Lenza vai dizer, olha, Constituição é mais ou menos o que o Carl Schmitt chama, no sentido político, de Constituição e lei constitucional. O que é matéria de fato constitucional? É aquela matéria que trata de política fundamental, os direitos de primeira geração, lei, formação do Estado, a organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, enfim. O que não for desse ínterim, né, vai ser considerado Constituição. O pessoal está tossindo, deixa eu tomar água. Vai ser considerada Constituição em termos formais, porque formalmente está na Constituição, está inserida na Carta Constitucional, mas materialmente não se trata de lei, de temas constitucionais, né? É isso. Exatamente, no critério formal é o que Carl Schmitt chamou de lei constitucional. Acho que ficou bem entendido, não vou mais tomar muito tempo com isso aqui, não. Faltou o sentido jurídico do Hans Kelsen, né? Eu vou aqui embaixo. No direito percebe-se um verdadeiro escalonamento de normas, uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa verticalidade hierárquica. Aqui, esse é no 12. O que é no 12? Eliezer, eu não entendi, esse é no 12. Diz aí, eu perdi alguma coisa, esse é no 12. O que é isso? É bingo? Professor, bingo? Não, é uma gíria, professor. Quando está acelerado, a gente fala, a gente bota no 12. Então tá bom. Tá bom, beleza, é uma gíria. Esse é no 12. Então tá bom. Achei que era bingo, 12, bateu. Enfim, nesse sentido jurídico, então, Hans Kelsen, ele vai... Aliás, eu me senti igual aquele maratonista, lembra da Olimpíada? Que o padre segurou aquele maratonista, né? O cara desacelerou. Agora, você acabou me desacelerando. Brincadeira, sacanagem. Não para, homem. Você não para, homem. Não para, homem, não. Não para. Não para. Vamos lá. Vamos lá. Volta para o 12. Vamos lá. No sentido jurídico, então, Hans Kelsen, aí vai ter a pirâmide de Kelsen, que ele vai defender a Constituição como o dever ser, que dá validade a todo o sistema que vai embaixo. Aqui o Kelsen, buscando até reforço em Platão e Aristóteles, ele vai dizer, olha, essa lei aqui, essa Carta Magna, ela tem que validar todo o sistema de baixo. Então, ela precisa ser rígida, né? Eu não posso mudar de qualquer forma, porque toda validação sistêmica segue a partir da Constituição criada pelo Estado, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, sentido jurídico, Hans Kelsen lembra da pirâmide de Kelsen e que a Constituição é fundamento de validade de todas as normas infraconstitucionais. Ele bota aqui embaixo, ó. A validade da norma superior é essa, na seguinte, até chegar à Constituição. Aí você vai gravar isso aqui, ó. A Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. Pessoal, assim, eu sei que eu estou acelerado, mas a ideia aqui é vocês entenderem um pouco, né, e saberem fazer prova, né? Uma coisa é você saber o conteúdo, outra coisa é saber fazer prova. Eu estou dizendo para vocês como é que isso aqui cai em prova. O nome do cidadão ali, o sentido, né? Sentido sociológico, La Salle, sentido jurídico, Kelsen, sentido político, Schmitt, gravar isso e ter uma ideia do que é cada um desses sentidos, e tem frases que são essas que eu rabisquei aqui, que são
alicerces para você conseguir desenvolver o teu raciocínio. Vamos acelerar aqui. Classificação da Constituição. Classificação da Constituição. Professor, tem que saber isso? Olha, vira e mexe cai, tá? Vira e mexe cai. Eu não vou dizer que tem que saber isso aqui para passar, porque não tem caído. Eu não lembro a última vez que caiu, mas vira e mexe, eles lembram isso aqui. Então vamos passar por aqui só para desencargo de consciência. Quanto ao conteúdo, constituições materiais e formais dentro daquilo que a gente já viu do Pedro Lenza, né? Conjunto de regras materialmente constitucional, né? São as materiais. As formais são aquelas que estão no texto constitucional, mas não são materialmente constitucionais. Quanto à forma, nós temos as escritas, né? As escritas, aquelas escritas, e as não escritas, né? As regras constitucionais espalhadas em leis diversas, jurisprudência, costumes, enfim. Né? Para a gente, pessoal, que vive no Estado constitucional de direito, é muito difícil pensar numa Constituição não escrita, né? Se cita muito da Inglaterra, mas mesmo o sistema da Common Law, da Civil Law, hoje eles se intercedem, eles não são puros, né? Mas para a gente, na nossa formação, é muito difícil pensar na Constituição não escrita, mas é aquela Constituição que você se vale da lei esparsa, da jurisprudência, para confeccionar, para determinar questões constitucionais, tá bom? Você não tem um texto constitucional rígido que valide todo o sistema embaixo. Quanto ao modo de elaboração, dogmáticas, né? Aquelas que são criadas por um órgão constituinte, né? Nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, que vai lá e cria a Constituição. E temos as históricas, né, que vem muito dessas constituições não escritas, né, elaboradas através dos tempos, de forma lenta e contínua, né, olha que bonito. Nos Estados Unidos a gente vê isso, né, não, eles têm uma Constituição escrita, mas você não tem assembleias que vão mudando, né, ela foi pouco emendada, ela vem sendo historicamente, e mais uma vez, vale aqui, pessoal, vocês querem entender um pouco de constitucionalismo, né? E essa série do Netflix, ela explica, a gente vê claramente a construção, inclusive da interpretação da Constituição, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos, e isso também fala nessa série, né? Eles reconhecem o direito ao aborto, não por lei, não porque mudou a Constituição, mas de uma interpretação que foi dada ao texto constitucional, né? De uma interpretação que foi dada ao texto constitucional. Enfim, então, é bem interessante isso, ver esse modelo lá, porque daí você vê exatamente como é essa construção histórica da elaboração da Constituição. Quanto à origem, promulgadas, né? Aquelas que eu tenho uma Assembleia Nacional Constituinte, aquela que, de fato, eu tenho representantes do povo, né, eleitos pelo povo, e que vão construir o texto constitucional, e eu tenho as outorgadas, aquela que eu não monto uma Assembleia Constituinte, a nossa primeira Constituição, né, ela vai nesse sentido, né, de que eu não tenho participação popular na sua elaboração, ela é outorgada pelo governante, não é o povo, né, os representantes do povo que vão ali, e diz, mas se ela é outorgada pelo representante, o representante não está representando, perdão, se ela é outorgada pelo governante, esse governante não é um representante do povo? Não necessariamente, pode ser um monarca, ele é governante, mas ele não foi eleito pelo povo, não representa, pode ser uma questão em que houve uma mudança no modelo político, e aí se tirou os representantes do povo e entrou outra pessoa no lugar, né? Tem que tomar cuidado até com as palavras hoje, né? Porque a gente tem uma animosidade política muito grande se a gente falar de algumas palavras. Mas é isso, saiu os representantes do povo, entrou outro no lugar que não foi representado pelo povo, outorgado. Quanto à estabilidade, esse aqui é o principal, tá, pessoal? Professor, eu não quero decorar isso tudo aí, eu só quero decorar uma, decore essa que eu estou marcando. Não quero decorar tudo, só quero decorar uma dessas aí você vai decorar essa aqui. Quanto à estabilidade, elas são imutáveis, proibida qualquer alteração. Já pensou? Né? Não posso mexer de forma alguma na Constituição. Já pensou? Né? É imutável, do jeito que está ali, ela não pode ser mexida. Rígidas, alteração é possível, porém por processo legislativo mais custoso, né? Então a rígida é aquela que ela permite a alteração, né? Ela permite
a alteração, mas é um processo legislativo mais custoso. A gente, na nossa Constituição, né, a gente sabe que para emendar a Constituição não é simples, né? Eu preciso de 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, 3/5 de aprovação, enfim. Flexíveis, podem ser alterados por processo legislativo ordinário, né? As flexíveis são aquelas... Vou me ausentando. Vai não, professor, toma mais uma aí, tá saideira. Beleza, um abraço para você. Flexíveis, já pensou? O mesmo processo que cria a lei ordinária modifica a Constituição. Ou seja, quórum mínimo, né? Tem um quórum lá da Câmara, tem um mínimo de deputados lá, mínimo de senadores, vão ali, votam, por maioria simples, mudam a Constituição. Essas são as flexíveis. Pesados discentes. Para fim, o que é isso? É para eu ler isso aí? Não, não é para eu ler, não, né? Então tá bom. Discentes, não sou eu. Flexíveis. Semi-rígidas, um misto de regras rígidas e flexíveis. Qual é a nossa Constituição aqui, pessoal? Ela é imutável, ela é rígida, ela é flexível ou ela é semi-rígida? Pessoal, eu sei que a gente não combinou, mas quando eu fizer uma pergunta e não responder em 3 segundos, é porque ela responde. Rígida, rígida, é rígida. Hein? Todo mundo... Professor, eu aposto minha vida que ela é rígida. Todo mundo aposta a vida que ela é rígida. Vamos ler aqui a rígida, o que é? A alteração é possível, porém por processo legislativo mais custoso. A gente pode alterar toda a nossa Constituição, qualquer parte que a gente quiser, hein? Hein? Não, não. Cláusulas pétreas não. Então ela é rígida. Né? Ela é rígida, então? Cláusulas pétreas eu não posso alterar, então ela não é rígida. Porque a rígida está dizendo que eu posso alterar tudo, desde que relativamente. Olha aí, o Roberto já como um bom advogado, né? Ali, ó, relativamente. Vossa Excelência, então, exatamente. Oi, o Eliezer quer falar. O Eliezer está muito ativo hoje. Eu aprendi que as cláusulas pétreas, elas não podem ser suprimidas, mas alteradas sim. Exatamente. Concordo plenamente contigo. Elas não podem ser suprimidas, elas podem ser alteradas, né? Para aumentar os direitos, né? Elas não podem ser suprimidas. Concordo. Mas deixa eu colocar isso aqui. E vocês não estão errados. Pela classificação, a nossa Constituição é rígida. Tá? Até que eu boto no final, ó. Tá aqui, ó. Nossa Constituição é formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica, tá vendo? A nossa Constituição é rígida. Isso a doutrina considera. O que eu estou falando é vocês pensarem, porque vai haver alguns doutrinadores que vão dizer que a nossa Constituição ela não se enquadra em nenhuma dessas classificações. Ela seria uma super rígida, né? Ou uma semi-imutável. Ela entraria no meio, entre imutável e rígida, tá bom? Entendemos isso? Então vamos lá. Quanto à extensão e finalidade, analíticas e sintéticas. As constituições analíticas são aquelas que são extensas, tratam de diversos assuntos e elas tratam de muitos assuntos que não são formalmente constitucionais. A nossa Constituição é extremamente analítica, né? Gigantesca, né? Por que nossa Constituição é desse tamanho, pessoal? Para poder ter aula de direito constitucional, para o professor conseguir dar aula, né? Porque se ela fosse curtinha, bastava uma live e já matava. Para cair em concurso, né? Beleza, deixa a brincadeira de lado. Não, pessoal, mas tem uma explicação sim. Na Assembleia, como eu falei para vocês, na Assembleia Constituinte de 87, eles tomaram como modelo a Constituição de 47, do momento histórico também. Não só isso, Agostinho, é porque eles tomaram como modelo a nossa última Constituição Democrática, que foi a de 47, é isso? Não me fugiu. Vai dar certo. Vai dar certo. Não deu certo. Alguém me ajuda aí. Isso.
46, isso, viajei. 46. Quando eu estava aqui achando que estava errando por um ano. De 46. E essa Constituição, se vocês pegarem o modelinho dela, ela é muito próximo desse modelo da nossa Constituição, né? Então, nesses momentos, na verdade, a política brasileira, ela tem muito disso, né? De você chegar naquele momento ali, em vez de ser mais resumido, né? De tratar os assuntos, de ter uma consolidação. Isso, de 67 foi otorgada. Eu falei a última democrática, que foi a de 46, Joselito. Foi a de 46. A nossa Constituição de 88, ela pega como modelo a de 46. Se vocês baterem, vocês vão ver que tem muita coisa que bate. Mas é isso. Em vez de haver o Ulisses tentou muito isso. Tem um livro, vai fugir o autor agora, mas tem um livro que ele conta exatamente os bastidores ali, foi uma pessoa que participou, estou tentando lembrar o nome, Pilates, era alguma coisa Pilates, enfim. Ele participou dos bastidores e ele conta muito essa história, né, de como os partidos naquele momento não se alinhavam pensando, eles tinham um medo muito grande de que não conseguissem fazer a Constituição e que os militares não voltassem ao poder, né? Não houvesse o retorno da democracia. Mas, e aí houve muito dissenso, e o Ulisses, para tratar esses dissensos, ele foi criando várias comissões, cada título da Constituição Federal foi uma comissão, né? E aí ela foi ficando, e aí veio participação do povo, da sociedade organizada, enfim, e aí a Constituição foi tomando esse tamanho que ela tomou, tá bom? Então tá aqui, já falei para vocês, ó. Isso aqui cai, sempre cai, eu vi umas 2 questões na OAB disso aqui, ó. Sempre cai, né? 2, né? Enfim, mas é um teminho de vez em quando aparece. Formal, né? Ela é formal, porque ela trata de assuntos não necessariamente constitucionais, ela é escrita, por óbvio, ela é dogmática, ela foi promulgada, ela é rígida e ela é analítica, tá bom? Então essas são a classificação da nossa Constituição, né? Elementos da Constituição. Pessoal, Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Porque vai entrar um tema aqui que, se eu entrar, eu vou parar no meio, já são 6h52. Então, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, ou eu vou abrir para vocês perguntarem. No nosso grupo, como é que eu disponibilizo no grupo? Eu vou passar o material, então, que grupo é esse? Eu não faço, ninguém me chamou para esse grupo. Que triste, gente. Professor, você pode disponibilizar material no nosso grupo? Qual é esse grupo aí? Eu quero participar desse grupo aí, gente. Não posso disponibilizar porque eu não estou no grupo. Não me botaram no grupo. Da OAB, olha só, estou de fora. O professor Igor está lá, então tá bom. Eu vou passar para o professor Igor, tá? Eu vou passar para o professor Igor e ele passa para vocês, tá bom? Ele passa o material para vocês. Terminando aqui, eu já passo para o professor Igor, tá bom? Se acontecer alguma coisa, vocês cobrem o professor Igor que ele me pede, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, sobre a aula, né? Chega a dizer, alguma pergunta? Professor, quando é que vai ser o jogo do Flamengo contra o Palmeiras? Não, isso não é pergunta, não é pergunta. Tem que ser pergunta da aula. Professor, quais os números na Mega Sena? Não, perguntas da aula. Alguma dúvida? Hein? Não? Então tá bom. Gente, que grupo é esse, gente? Ah, até a Joyce, tá vendo, Joyce? Joyce, a Joyce sentiu a minha dor, né? A Joyce sentiu a minha dor, ela também está de fora do grupinho, da panelinha OAB que foi criada, tá? Foi criada uma... Joyce, essa é a verdade, foi criada uma panelinha e a gente ficou de fora, tá vendo? Brincadeira, hein, pessoal? Também não sei quem é que toma conta, não. Eu que agradeço, Hilda. Eu que agradeço. Pessoal, é sempre bom estar aqui com vocês. Eu sei que eu estava no 12, né, Eliezer? Estava aqui no 12, mas é porque para tentar passar o máximo de conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Esses assuntos iniciais, eles não caem tanto, mas eu acho que é importante para a gente entender um pouco de constitucionalismo, até para discutir hoje, vocês se formando, essas várias discussões políticas que existem, muito se passa
pela Constituição, né? Enfim, então é importante, a gente vai tratar de vários assuntos ao longo dessas aulas que me deram, até chegar próximo da prova, e eu espero abordar o máximo de conteúdo que vocês vão ver na prova. Marcos, no sábado de manhã nós vamos ter 3 horas, olha que gostoso. Imagina eu, nessa velocidade, durante 3 horas. Eu passo a Bíblia inteira para vocês em 3 horas, nessa velocidade, só o Eliezer não me segurar, né? Porque o Eliezer deu segurado, eu perdi o ritmo. Mas, brincadeira, Eliezer, sua intervenção foi boa. Mas é isso. Então, no sábado de manhã, convido todos e todas para estarem comigo aqui das 9 às 12, e a gente vai pegar firme. Hoje não, até esse modelo. O Júlio César, que prazer ver. É o Júlio César? É o Júlio, né? É o Júlio aquele? Enfim, acho que é. O que eu estava falando? Lembrei, esqueci. A gente vai. Hoje eu não trouxe nenhuma questão, porque eu queria trabalhar o assunto. Mas nas próximas aulas a gente vai trazer questões do OAB, vai debater, valendo prêmios, pessoal. Nós vamos fazer questões do OAB valendo vários prêmios aí. Uma viagem para a China, lá para Wuhan, nós fazer uma caminhada lá, vai ter uma viagem semana que vem para a Índia também, nós também com vários prêmios maravilhosos, tá bom? Isso aí, um abraço para vocês, pessoal, até mais.